Boa noite, gente, pra quem tá entrando aí. Só um minutinho, esperar a Pamela entrar aqui pra gente começar. Ver a Pamela aqui. Olá, Pamela, boa noite. Tudo Tudo jóia? bem? Boa noite. Gente, pra quem não conhece aí a Pamela, vou te apresentar aqui, tá? Depois você complementa aí. A Pamela é zootecnista, formada pelo Instituto Federal Sudeste de Minas, no Campus Rio Pomba. É mestre em nutrição animal pelo UFMG, mestre em zootecnia, na verdade, pelo UFMG, né? E Uhum. agora está doutoranda também pelo UFMG em zootecnia, tá certo? Oi. Quer complementar alguma coisa? Dar seu boa noite para a turma aí? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu só queria complementar que na graduação eu fui sua orientada e agora eu sou orientada do Diogo, isso daí tem que ser frisado. Passou pela família inteira, né? Sim. Gente, o motivo da gente estar aqui hoje, eu acho que assim, é bastante importante, porque a gente, na verdade, vai lançar um produto que foi desenvolvido aí pela Pamela. Na verdade, fez parte do trabalho de conclusão de curso dela, do curso de zootecnia, onde eu tive o prazer de ser orientador dela. Que a gente desenvolveu, ela desenvolveu algumas equações para peso marcador. Dessas equações, a gente acabou desenvolvendo uma fita de pesagem para facilitar o manejo no dia a dia. E essa fita é uma fita específica para o manga-larga machador, tá? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a fita, para como é que foi um pouco do seu trabalho, né, para as pessoas entenderem o que é que realmente você fez. E depois a gente fala mais, se você tiver a fita aí, tá para a gente mostrar, tá bom? Com certeza. Então, o projeto surgiu a partir de sempre uma margem de erro muito grande quando a gente trabalhava com as fitas comerciais, né? Por conta justamente dela ter sido desenvolvida a partir da pesagem de algumas raças diferentes, como, por exemplo, o quarto de milha, o andaluz, o puro sangue inglês, que são animais de estrutura corporal completamente diferente uma da outra, e a gente acabava utilizando essa fita para medir o nosso manga-larga machador, que são animais de estrutura corporal também completamente diferente. Então, a ideia do projeto surgiu assim. Então, eu comecei a pesando os animais, né? Eu medi o perímetro torácico, porque ao estudar, a gente viu que tinha uma alta correlação entre tamanho de perímetro torácico, medida de perímetro torácico e o peso do cavalo. Então, eu pesei 320 animais em balança mesmo, e também passei a fita de métrica, no caso, e descobri qual que era o perímetro desses animais. Aí a gente jogou numa equação de regressão e conseguimos desenvolver uma fórmula específica para descobrir o peso do cavalo a partir do perímetro torácico. Então, o trabalho foi basicamente isso. E, além disso, além dessa parte que era o foco do nosso trabalho, a gente também passou a fita de pesagem que tem atualmente no mercado para comparar com a fita que a gente iria desenvolver, para ver se existia alguma diferença e se realmente essa diferença era muito grande, igual a gente estava imaginando, ou se não, se ela poderia ser utilizada mesmo. E fala um pouco assim dessa comparação, o que que você encontrou quando utilizou a fita convencional que a gente encontra no mercado aí? Se havia uma discrepância grande de peso ou não dessa fita convencional que a gente acha no mercado para que você desenvolveu, ou para o peso estimado de balanço principalmente, né? Que é o Sim. parâmetro, o padrão aí. Fala se Uhum. encontrou muita diferença, porque você também fez essa avaliação, né? Sim. Quando a gente fez a parte estatística, a gente conseguiu observar que, em relação à fita de mercado atualmente existente, quando a gente trabalhava com a média de todos os animais pesados, existia um erro de 4,7% no peso de erro, né, no peso desses cavalos. E quando a gente pesava os cavalos mais pesados, essa variação chegava até 12%, ou seja, ela errava mais de 50 quilos no peso dos cavalos. E isso, quando a gente vai fazer uma dieta, trabalhar com qualquer medicamento, fazer uma vermifugação,
50 quilos de erro é muita coisa. Ainda mais quando a gente mexe com os cavalos mais pesados, né? Que são trabalhados em pista e tal, são mais o foco do machador, né? Então, 50 quilos de erro é muita coisa. Só para as pessoas terem uma ideia, assim, da importância ou não da utilização da fita, essa semana a gente fez uma enquete aí pelo Instagram, né? Entre profissionais e proprietários de cavalo, e tivemos mais de 500 respostas. E até nos ficamos bastante surpresos que 54% dos profissionais que trabalham na área dizem não fazer aferição de peso nos animais, tá? E 65% dos criadores também disseram não fazer. Então, assim, é até de certa forma assustador esse número, porque principalmente entre os profissionais, que é aqueles que realmente deveriam estar mais embasados, a utilização de métodos de aferição é muito pequena, né? Nos proprietários é um pouco maior, mas é muito pequena entre os criadores, tá? E provavelmente um desses motivos pode ser essa dificuldade, né? Ou a falta de consistência desses valores que são encontrados em fitas disponíveis no mercado, quando a gente pensa para o manga larga machador, já que o caso da balança é um meio talvez o mais, talvez não, com certeza é o meio mais preciso, né? Mas tem um grande inconveniente, que é o custo, e além do custo, o risco, se é colocar o animal na balança, né? A gente sabe que o animal é claustrofóbico, ele vai ter dificuldade em ficar em lugar apertado se não tiver um treinamento prévio, e isso pode colocar em risco tanto a entrada quanto a saída, ou mesmo a permanência desse cavalo na balança, mesmo que por um período de tempo muito curto, né? Então, isso também envolve um risco, além do custo que é bastante alto hoje de uma balança que seja boa, que seja precisa e segura, ela tem um custo alto. Talvez a gente também não fez essa enquete para avaliar o porquê essas pessoas não faziam essa pesagem, né? Mas uma das coisas que eu acredito que sim, e foi um dos grandes desafios que você encontrou na época da pesquisa, foi encontrar propriedades que tinham balança, né? Para a gente fazer essa aferição precisa, né? Sim, foi um grande problema mesmo. E a maioria dos locais que às vezes tinha balança, ela estava estragada, né? Então, além do preço de aquisição de uma balança, tem a questão da manutenção. Fora o risco que você está sujeitando o animal a, a machucar, a prejudicar alguma coisa no desempenho desse animal. Até quando a gente trata de potros, né? E pesar um cavalo não é fazer muita coisa, não, é fazer o mínimo, né? É tão importante que a gente não pode nem questionar se faz, porque é mais como uma obrigação, né? Quando vai trabalhar com qualquer Exatamente. animal de produção. Você, como nutricionista, né, e também trabalha nessa área, é um exemplo assim. Você citou que dá uma diferença de peso, às vezes, maior que 50 quilos, né? Aí, se a gente pega um exemplo aí pelo NRC, se a gente pega um cavalo de 500 quilos, ele tem uma necessidade de energia de 22 quilocalorias, megacal, né, de energia. E se a gente pega um cavalo de 560 quilos, isso passa para 22,4. Então, dá uma diferença de 2,4. E se a gente corrigir isso para matéria seca, daria mais ou menos 850 gramas de concentrado à base de amido, que você estaria aumentando na dieta de um cavalo por uma pesagem inadequada. Tá? E a gente sabe as grandes implicações que tem esse aumento do uso, por exemplo, de amido na dieta. Tá? E aí já dá uma dica para quem está assistindo aí, ficar ligado na resenha científica da próxima semana também. Hoje foi publicada um no Instagram, né? Semana que vem tem outro. E a gente vai tratar um artigo que fala justamente isso. O efeito do excesso de amido na dieta, a influência desse excesso de amido no comportamento do cavalo. Então, não é só o distúrbio nutricional, metabólico ou digestivo que causa no cavalo, mas também no comportamento. Excesso de amido também causa alteração do comportamento. Eu não vou falar qual, vocês vão ficar aí na expectativa do próximo vídeo, né? Então, a gente Sim. tem que estar atento com isso, né, Pamela? E alguns dados aí, você já trabalhou em áreas com isso, sim, no manejo no dia a dia, quais são as principais situações que são importantes, que você avalia que são importantes para se avaliar, por exemplo, o desempenho em ganho de peso ou fazer esse acompanhamento de pesagem desses animais? Por que eu deveria pesar o Isso. Em cavalo? quais situações você deveria pesar, né? Quando você está fazendo qual tipo de avaliação dos animais? Então, para começar, eu como uma nutricionista, a primeira parte para mim, o mais importante, é fazer a dieta do animal, né? Tudo que você vai fazer depende do peso do cavalo. Se você quer fazer uma dieta para um animal de leilão, você precisa fazer pesar o cavalo. Se você precisa fazer uma vermifugação no animal, você precisa pesar o cavalo.
Se você quer aplicar qualquer medicamento, e eu não sou a melhor pessoa para falar isso, mas veterinários de plantão aí vai saber melhor do que eu, que medicamentos em excesso pode causar diversos problemas, como colite, como outras coisas, né? Então também é um risco. Se você vai acompanhar o desempenho de potros, de ganho de peso, de crescimento desses animais, você precisa saber também o peso desses cavalos. Então é a base de tudo, é o mínimo mesmo. Aí um outro ponto importante que você tocou no assunto é o acompanhamento do desenvolvimento de potros, né? São poucos os aras que fazem esse acompanhamento mensal para saber quanto que esse potro está ganhando, se ele está dentro daquela curva normal para a raça, se ele não está dentro daquela curva normal, se ele está abaixo, se está acima. Isso ajuda, inclusive, a identificar problemas na própria dieta, né? Na própria composição da dieta. Se o potro está crescendo menos, está engordando demais ou engordando de menos e crescendo muito. Então, isso tudo já te dá um indicativo. Então, é um acompanhamento, assim, mais do que necessário, né? E aí também já vou deixar outra dica. A gente teve um outro TCC também defendido lá na mesma época que a Pamela, que desenvolvemos uma curva de crescimento para o Mangalarga Machador, pelo menos que a gente tem um parâmetro para onde esse cavalo deveria ir, em qual idade, né, em cada idade, para a gente ter essa ideia. Né? A partir dessa curva a gente vai traçar as nossas metas, se é acima dela, abaixo dela, em quanto tempo que a gente quer esse desenvolvimento, né? Se a gente quer um animal um pouco mais precoce ou não. Então isso é um outro quesito fundamental que é negligenciado por grande parte das pessoas, né, dos criatórios de cavalo. E aí a gente não precisa ir longe, né? A gente vai na própria enquete que a gente fez essa semana aí, se só 65% dos proprietários pesam, então quer dizer que tem 35% aí que não faz avaliação nenhuma dos cavalos. E será que esses 65% que pesam, quantos deles acompanham, por exemplo, o desenvolvimento do cavalo, né? Então tem muita gente que trabalha muito com... Mandar um abraço para o Rafael, da Gabi, que entrou aí também com a gente, a analista, tá, gente? Cortando aqui, mas muita gente, quando der um tempinho assim, eu vou falando algumas pessoas, tá? Então, procure profissionais no mercado que façam esse acompanhamento. Principalmente se a gente pensa em cavalo atleta, a gente tem que pensar na dieta individualizada. Então, não dá para chegar no ar e falar, passa aqui 3 quilos ou 4 ou 5 de ração para todo mundo, da mesma ração, do mesmo fêmea, tá tudo certo. Não, tem que ser um trabalho individualizado para cada cavalo. Né? A gente sabe que cada um tem essa variação individual. E aí influencia também pela intensidade de trabalho que esse cavalo está submetido, o próprio temperamento do cavalo, ele é um determinante para que tipo de dieta que a gente deve usar nesse cavalo. Então a gente tem que ficar atento e fazer esse acompanhamento. No exemplo que a gente já falou aí da dieta, né? 850 gramas a mais de concentrado na dieta de um cavalo é um valor muito alto. Apesar de não parecer, ele é muito alto e pode incorrer em algum risco metabólico ou digestivo para esse cavalo e também além do comportamento. Né? Então, fazer acompanhamento é essencial, gente. Não dá para eu planejar, por exemplo, que eu quero montar no meu potro com 5 anos com 3 anos de idade e se chegar lá e está com um desenvolvimento muito abaixo do esperado. A gente sabe aí que normalmente na curva de crescimento, com 12 meses os potros já têm potencial para terem atingido 160% do peso adulto. E com 24 meses já passado dos 80. Tá? Mas se eu esperar chegar nos 24 para descobrir que ele não chegou lá, talvez seja tarde para eu tentar correr atrás e meu cavalo só vai desenvolver quando, se não tiver tido uma privação muito longa ou muito severa, lá pelos 5 anos de idade. Né? E aí realmente não vai ser possível trabalhar com ele mais cedo. Então a gente tem que saber trabalhar com esses cavalos, né? Trabalhar de forma mais adequada. Não é mesmo? E não é E o que difícil mais para você? chegar no Aras e ver que os porcos estão atrasados e o proprietário ficar desesperado querendo chegar a ração no potro para ver se ele dá registro, né? Exatamente. Aí tem até um comentário aqui da analista que fala que dá ração com base no olho, né? E na falta ou excesso de energia do cavalo. Então, isso não é a melhor opção, tá? Aliás, isso não é uma opção. A opção correta é você fazer uma pesagem do seu cavalo, chamar um nutricionista e que ele faça a dieta adequada para o seu cavalo. Nem sempre o cavalo que está gordo, que está com energia, é o cavalo que está saudável. Então as pessoas às vezes confundem, acham que o cavalo está gordo, está todo fogoso, está cheio de energia, que está saudável. Nem sempre isso é verdade. Tá? A gente tem que avaliar a condição corporal também, lógico que não é só o peso, a condição corporal também. Mas isso é um erro muito grave dos proprietários, achar que cavalo gordo é um cavalo saudável. A gente sabe que tem um monte de trabalho hoje que mostra que a obesidade no cavalo
é uma das principais causas de laminite, por exemplo, devido a uma síndrome metabólica, né? Então a gente tem que ficar muito atento com excesso de ração, tá? E também com a falta, porque a falta você vai ter um cavalo que não vai conseguir desempenhar sua função, que não vai ter uma condição corporal adequada, que não vai ter uma saúde adequada, o que também é prejudicial, tá? Então, recomendação aí para todo mundo que está assistindo, tá bom, Analice? É realmente ter um nutricionista que acompanha e faça a dieta específica para o seu cavalo. E lembra que cavalo, antes de tudo, ele é herbívoro. Então, o primeiro foco que a gente tem que dar é no volumoso, tá? Depois a gente complementa com ração, tá? Lembrar também que cavalo adulto ele necessita de mais energia, tá, do que um animal mais jovem. Então a gente vai trabalhar com rações que tenham um teor de energia maior, um teor de proteína um pouco mais baixo em cavalo adulto, mas a gente tem limite de inclusão de amido por refeição no cavalo, que varia de 0,2 a 0,4 até 0,5 no máximo por cento do peso vivo por refeição. E a gente não pode extrapolar esse limite. Se você está com um cavalo que precisa de uma demanda energética maior, que tem uma demanda maior, você vai ter que entrar com a ração, por exemplo, que tem outras fontes de energia que não o amido, para conseguir suprir sem provocar nenhum risco no seu cavalo, né? O que mais, Fama, que você conta para a gente aí do seu trabalho? O que mais você observou aí nesse tempo aí? Eu sei também que você passou um tempo em áreas aí acompanhando o desenvolvimento de potro, né? E você acompanhou, inclusive, em áreas que tinha manga larga e quarto de milha junto. E o que você notou de diferença em desenvolvimento de um para o outro e tal? E se realmente esse acompanhamento através de pesagem mudou essa relação de desenvolvimento dos potros no aras ou não? Com certeza. Já passei por áreas que não faziam a pesagem, tinha balança no local, não fazia a pesagem, e os animais sempre atrasados, sempre atrasados. Principalmente os machador, né? O quarto de milha é mais precoce, então eles desenvolviam mais rápido e davam uma impressão errada para a gente. Mas a partir do momento que a gente começou a pesar os animais mensalmente e controlar a quantidade de ração que cada animal consumia, a gente percebeu que o animal melhorava pelo, que o animal ganhava mais peso, que o animal ficava mais ativo, mudava tudo completamente. Então, fora que a parte econômica, né, que você deixava de gastar com coisas que não precisavam. Por exemplo, existe uma falso senso que suplemento é a solução de tudo, né? E o suplemento é a cerejinha do bolo. Então, a gente não pode usar ele indiscriminadamente, a gente tem que saber trabalhar com o suplemento. E o principal, como você falou aí, é um bom volumoso. Já preparei uma égua que tinha um histórico de laminite, ela não podia comer concentrado. Eu preparei essa égua para leilão e essa égua ficou somente no volumoso e ela ganhou 1 quilo por dia. Então, é incrível como é que tipo, você fornecer um volumoso de qualidade faz uma diferença tremenda no ganho de peso de um animal. E se eu não tivesse como medir esse quantidade de concentrado, quantidade de volumoso que eu dava, eu não ia saber isso. Então, eu tenho dados porque eu pesei os cavalos. A importância de se ter uma ferramenta confiável, né? Para fazer essa mensuração. Exatamente. E é só pegando esse gancho aí do financeiro, né? Naquele exemplo que a gente falou de um cavalo de 550 para um 560 quilos, se você erra aí 50 quilos na pesagem, aqueles 850 gramas a mais de concentrado por dia dá em média um total de 300 quilos de matéria seca no ano, de concentrado no ano. Para um cavalo, exatamente. Um único cavalo. Então, 300 quilos de matéria seca ou 300 quilos de concentrado num ano a mais, quanto que custa hoje 1 quilo de um concentrado de entrada, né? Se você multiplicar isso vezes o número de cavalos que você tem, às vezes 5, 6, 10, 200, 800, igual tem algumas pessoas que têm, quanto que isso é um impacto financeiro. Então, não faz mal só para a saúde do cavalo também, não. Faz mal para a saúde do bolso do proprietário também, né? E às vezes as pessoas pensam, essa conta aí ninguém faz, né? Acha que é bobeira, tá? Então, assim, vários pontos que a gente tem que avaliar nisso aí, né? A própria necessidade do cavalo de se alimentar por um período longo do dia, né? Trabalhar com a fibra de boa qualidade, utilizar mecanismos, por exemplo, de alimentação mais lenta, para esse cavalo gastar mais tempo se alimentando, que ele vai ser um cavalo mais tranquilo. E aí já faço referência para a Maiara aí, com a bolsa que ela desenvolveu, com as redes de feno, alimentação mais lenta. A gente usa em casa, é fantástico. E talvez até o impacto é muito maior no financeiro do que na saúde do cavalo, porque o desperdício praticamente vai a zero de feno, tá? Então é muita mudança, então é cheio de tecnologia nova aí que
a custo é muito baixo, que as pessoas às vezes não utilizam, né? E queriam resolver muitos problemas que a gente tem aí no dia a dia com os cavalos, né? Aí tem algumas pessoas aqui falando que tem, deixa eu ver aqui o Fábio aí falando, né? Que tem a lista é grande de coisas que são negligenciadas, né, por criadores. Não só criadores grandes do Manga-Larga, mas de qualquer outra raça. Às vezes é falta de informação também. Porque se a gente pegar o dado que a gente falou aí, os técnicos utilizam menos ferramentas de aferição do que os próprios proprietários. Então, às vezes é até falta de informação, tá? E cultura, é uma cultura normal, tem até o ditado do cego, né? Que o cara fala que o cavalo tá bonito, aí o cego fala e gordo, né? Porque não tem cavalo bonito, magro. Então, isso é normal. As pessoas às vezes não têm conhecimento e acreditam que realmente animal gordo é bonito. Já tive um área há uns 2 meses atrás, todos os animais, assim, completamente obesos, e o veterinário de lá fala comigo, o grande problema aqui é que o proprietário chega aqui e fala que tá tudo magro, que não pode ficar desse jeito. Eu falei, vai explodir essas éguas aí então, né? Porque não tem mais para onde engordar aí. Sem contar, isso é uma bomba relógio, qualquer momento pode explodir aí, né? Isso é comum, muito comum. Um abraço para o Thiago também, que sempre acompanha a gente. Alguém está perguntando se é bom dar milho para a égua. Se for, qual as melhorias, se não, quais as consequências. O grande problema do milho é o excesso de amido. O milho tem em torno de 70% de amido. Então é muito fácil você extrapolar a quantidade que um cavalo pode consumir em uma única refeição fornecendo milho. Tá? Então é muito perigoso, às vezes, você fornecer milho por isso. Porque como ele tem muito amido, facilmente você consegue extrapolar a quantidade de amido que o cavalo pode receber por refeição. Então não é recomendado fornecer milho puro para cavalo. Você deve realmente fazer um balanceamento da dieta, utilizar um volumoso de boa qualidade e complementar com o concentrado. Tá? Isso depois que você fizer um mínimo, para a gente tirar uma exigência nutricional de um cavalo, né, Pamela? A pessoa tem que entender que a gente precisa, o ponto de partida é o peso do cavalo. Aí a gente tem idade, se está em crescimento, se não está em crescimento, se está em lactação, se é um garanhão. E depois se está em trabalho, se é um trabalho, esforço leve, médio, se é um esforço mais intenso, né? Aí sim a gente vai saber quanto que aquele cavalo precisa realmente de consumir, tá? Então não é só o peso também, tem outras variáveis que têm que ser avaliadas, e até mesmo o próprio ganho de peso ou a perda de peso que a gente quer que esse cavalo tenha naquele período que a gente está trabalhando também, né? Deixa eu ver mais aqui. Boa noite a todos. Vocês estão de parabéns. Veja, falo de você sempre. Comecei a seguir e vou me organizar para fazer um curso. Obrigado, Júnior. Continua acompanhando aí, que a gente sempre quer trazer coisa nova. Assim, hoje é muito bacana, né? Que a gente vê que a gente está tentando levar uma linha diferente de trabalho aí no mercado do cavalo, não só no treinamento de cavalo, mas na criação de uma forma geral, tá? E é importante, a gente ter um curso online hoje, que a gente vê até figuras importantes aí do meio do cavalo, pessoas de renome aí que participam do nosso curso online. A gente já vê uma mudança de mentalidade, inclusive, nessas pessoas, tá? Eles já estão tentando, inclusive, às vezes fazer algum curso também, e já com uma metodologia diferente, um pouco mais voltada para essa avaliação de comportamento, de aprendizado do cavalo. Então, isso é muito bom, é muito gratificante saber que a gente está realmente contribuindo para melhorar a vida do cavalo e principalmente das pessoas que estão envolvidas com o cavalo também, tá? Aí tem o Otávio aqui perguntando se o feno perde muito nutriente com a desidratação. Perde sim, aí depende muito do tempo que ele gastou para fazer essa desidratação, né, e da idade desse feno, o tempo de armazenagem também. Então isso tudo conta, tá? Feno à vontade, gente. Tem o Otávio aqui falando. Otávio não. Analice falando do feno à vontade. Então isso aí é outra coisa. Que assim, a gente sempre fala, feno à vontade é bom. Mas feno à vontade também pode ter um inconveniente. Porque às vezes um cavalo pode consumir muito mais do que ele precisa. Um feno de boa qualidade, ele consome muito rápido. E mesmo que ele esteja à vontade, não quer dizer que ele vai gastar muito tempo para consumir esse feno. Ele pode consumir um tempo pequeno e ainda ficar um período ocioso dentro da baia. Então é importante você ter um mecanismo de alimentação lenta para esse cavalo, tá? Tô falando muito, deixando você falar nada, né, Pamela? Aí um outro aqui, o Bruno, falando que o feno tem que estar em grande volume. Não tem que ser em grande volume, tem que ser o que o seu cavalo precisa, tá? E daí a importância, de novo, de você contratar ou pegar a consultoria de um bom nutricionista, de quem realmente entende de alimentação para cavalo, tá?
Aí tem uma série de perguntas, gente. A ideia hoje não é muito ficar respondendo perguntas, né? A gente já falou de algumas, mas a gente queria mais mostrar um pouco do trabalho que a Pamela fez, né? Pegar um pouco essa importância, né? Lembrar assim que as fitas que a gente tem no mercado, elas são graduadas normalmente a cada 2 centímetros, tá? Esses dias eu até vi uma postagem do cara pegou um cavalo entre 1 centímetro e outro, dava quase 30 quilos de diferença, e ele falou assim, e agora? Meu cavalo estava no meio para que lado que ele ia, tá? Sim. Ele não sabia, então E essa é um outro problema. não é certa também, de 10 em 10 quilos, de 20 em 20. Às vezes é 16, às vezes é 20, às vezes é 22. Então, dá Exatamente, um essa erro muito variação não é grande. linear, né? Ela não é Isso. linear, ela muda, né? Até se para contar um pouco na sua própria fita que você desenvolveu, a gente tem equações diferentes para as diferentes faixas de peso da fita para tentar ajustar mais. Então não é a única equação que resolve o problema de todo mundo, né? Então isso aí é um outro ponto também que é importante deixar claro. E deixar claro que esse aí foi um pioneirismo da Pamela. Isso é a primeira fita específica de Mangalarga Machador que a gente tem no mercado, no Brasil e no mundo, né? Não tem outra. Então é a única que a gente tem, tá? E então assim, é fundamental que quem trabalha com o machador que tenha essa fita ou que tenha um mecanismo que seja preciso. A gente não comentou aqui, né, mas tem as equações também para predizer peso, né? As equações acabam entrando no mesmo problema das fitas comerciais aí, elas não foram feitas com machador. Então ela tem a mesma variação. Além de que na equação você vai precisar de mais de uma variável, além do perímetro torácico. Então aumenta a chance de erro também, né? Fora o inconveniente de fazer as contas, né? Porque são equações enormes. Exatamente. Então, Exatamente. Aí pergunta, você vai ter que montar uma planilha no Excel lá, né? sim, E eu às vezes você como com a pode. sua. É, exatamente, e pode não estar tão bem. Sim. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem o Gustavo perguntando mais sobre comportamento de cavalo aqui de treinamento, gente. Pode deixar que a gente logo vai marcar uma live só para falar sobre isso, tá? Vocês não ficam bravos não, mas hoje eu não vou responder nada sobre isso não. O melhor da fêmea no chão ou pendurado, assim, a melhor forma é num alimentador que seja lento, tá? Independente de ser no chão ou pendurado. Particularmente eu não tenho esse preconceito do fêmea estar pendurado na parede, tá? Desde que esse consumo seja lento, tá? Então tem gente que acha que é inadmissível, eu não acho. Inclusive em casa a gente não põe fêmea no chão, fica pendurado, tá? Numa altura não tão alta, média mais ou menos, de 1,5 m mais ou menos. Até por Mas toda a eu acho segurança que do tem que ser cavalo. lento. Exatamente. Então, o fêmea jogado no chão, o grande inconveniente é muito bom, mas o desperdício é muito grande, tá? Então, muita gente fala muito de muscular pescoço. Eu, sinceramente, eu acho que isso não fosse assim, todo cavalo que é solto no pasto, tinha musculatura boa de pescoço, então eu não acredito que cavalo muscula sozinho, não. Ele precisa de algum tipo de trabalho para fazer musculação específica de algumas partes do corpo, tá? Silagem também estão perguntando aqui. Hoje não é o tema, a gente não vai ficar falando muito de. Na verdade, a gente já está até extrapolando, falando demais de dieta, né? A gente ia fazer uma live hoje bem rapidinha, era só mesmo para poder apresentar a fita, os dados que ela encontrou, né? Apresentar aí. Você tem a fita aí para mostrar para a turma? Mostra aí, fala um pouco sobre ela. Se você tiver a outra convencional aí também para mostrar algumas diferenças, tá? Tá dando Então para vocês enxergar? podem ver lá, gente. Mostra aí, chega mais perto aí para mostrar que a graduação. Levanta aí que não tá vendo. Não. Isso. Mostra que a graduação dela passa rápido, não. Afasta um pouco, depois vem aproximando devagar para ver se a gente consegue dar um zoom e conseguir enxergar os centímetros e o peso. Vai para o lugar que já tem peso. Isso. Então vocês reparem lá que a graduação dela é a cada centímetro você tem um peso correspondente, tá? Então aí isso diminui muito o erro, a chance de você errar aí na hora da pesagem do seu cavalo. E falando nisso, Pamela, qual que foi a diferença da sua fita, em média, qual foi o erro médio em relação ao peso de balança? Só para as pessoas terem ideia. Já que na convencional a gente pode chegar a ter erros maiores do que 50 quilos. Né? Na sua, essa média de erro foi mais ou menos de quanto? Quando a gente faz a média de todos os cavalos pesados, desde do animal de um dia de vida até o cavalo que eu pesei, que tem 28 anos, faz a média de todos, a média de erro dá 0%. E quando a gente trabalha com os animais mais pesados, que são, às vezes, não tem jeito de não ter um certo erro, né? Justamente por conta do condicionamento desses cavalos, que às vezes são cavalos muito, muito gordos, né? Então,
na média de erro dos cavalos mais velhos, tem um erro de 2%, comparado com o da fita convencional, que é 12%. Então, é uma diferença muito grande em erro, né? Tá Já certo. os animais Ah, mais jovens, o erro é mínimo também, é 3%. 3%. Na média é zero, e o peso máximo dos cavalos mais pesados é 2% de erro. então, vocês estão vendo que quem está saindo de uma fita que tem uma variação de até 12% para uma que tem no máximo 3%, né? Então, Uhum. 3%, se a gente pensar, vai ser 10, 12 quilos no máximo, então é uma diferença bem pequena, né? O Rafael está perguntando aí onde encontrar a fita para comprar, né? Na verdade, a fita ainda não tem no mercado, né? A gente produziu ela essa semana, né, Paulo? É a Sim. primeira apresentação dela ao vivo aí, tá? Mas quem tiver interesse, gente, eu vou passar aqui o telefone, é o 31, tá? 9632 7527, tá? Falar com o Otone, que ele ajeita para vocês aí, para enviar e tudo mais, tá? Então vou repetir aí, é o 31 9 9632 7527. Então quem tiver interesse aí na fita, é só ligar pro Otônio lá, ou mandar um WhatsApp para ele, que ele responde aí, te fala o valor. O valor vai ser por volta dos R$ 35, se não me engano, tá? Já adiantando aí para quem tiver interesse. Então, custo-benefício é excelente, é extremamente barato para o benefício que traz, né? Mas O aí quem dinheiro tiver vai interesse, economizar. quem não tiver salvo aí o contato, o telefone, manda um direct aí depois que a gente responde também, ou manda um e-mail lá para Connect Horse que a gente também responde aí e envia para qualquer lugar que vocês precisarem aí, tá? Aí o Murilo tinha perguntado justamente isso, né, da margem de erro da fita, foi o que a Pamela acabou de falar aí, tá? Deixa eu ver mais aí. A diferença da fita para balança é exatamente esta, o Paulo. Essa diferença de até 3% que a Pamela falou é da fita para balança, tá? E quando a gente pega uma fita convencional das que tem no mercado, essa diferença pode chegar até 12%. Tá? Então, a diferença é exatamente essa. Quando a gente fala essa comparação, é a diferença para peso de balança mesmo, tá? Pode ser utilizado em egoprem, pode ser utilizado em qualquer animal, do dia que nasceu até o dia que morrer, em qualquer fase. Porque, na verdade, Inclusive, entre os animais avaliados, né, Pamela? Tá falhando um pouco. Repete, por favor, Pamela, que falhou. inclusive, na pesagem desses animais, para desenvolver essa fita, foi pesado animal prenho, animal que estava recém-nascido, animal de todas as idades, de todas as categorias animais. Exatamente. Então, desses 350 animais que a Pamela avaliou, e tem de todo tipo, garanhão, macho, fêmea, em todas as fases de gestação, de crescimento também, em todas as idades, tá? Então, ela serve para qualquer animal da raça Magalaga Machador. Então, ela é uma fita específica para essa raça, tá, gente? Se a gente pegar na literatura, aí tem vários trabalhos científicos que mostram a correlação entre perímetro torácico e predição de peso, tá? Então, Sim. é possível fazer em qualquer espécie, tá? Mas essa fita ela deve ser reeditada a cada tempo, porque o biotipo, às vezes, daquela raça, devido à seleção, ele pode mudar e esses valores também vão mudar, tá? Então, também não é uma coisa estática, ele tem que ser atualizado de tempos em tempos, tá certo? O Thiago fez o favor lá de... Valeu, Thiago, de passar o telefone aí, gente, do Otônio, ó. Então, o Murilo está perguntando da durabilidade da fita, né? Aí agora depende da forma que você vai trabalhar. Eu tenho fitas guardadas aí que tem mais de 15 anos que tem ela está em perfeito estado, né? Aí depende da forma como você vai conservar ela, né? Aí o E ideal é que outra, todo dia, depois que trabalhar, pegar, limpar, enrolar e guardar num recipiente fechado, seco, que provavelmente ela vai durar por muito tempo. e essa fita, ela também tem uma tecnologia de que eles passam uma cola adesiva por cima para justamente evitar que essa fita se desgaste. Então, ainda ela tem esse diferencial, ela vai durar bastante tempo. O Gustavo está perguntando. Ô, gente, eu já errei o nome de um aqui que era Otávio, eu falei Tiago, porque era o Tiago, tá? Então agora o Gustavo, parece que é Gustavo mesmo, está perguntando qual dia que terá uma live de Tira Dúvidas. A gente não marcou ainda, mas pode deixar, só acompanhar nossas postagens aí, que vai estar falando lá, tá? Então acho que era bem isso, né, Paulo? Você quer falar um pouco sobre a forma de utilizar?
qual que é a forma correta, o lugar correto, porque também tem essa variação, né? Em qual lugar do cavalo que eu vou passar a fita, qual pressão que eu vou colocar. As pessoas às vezes têm um pouco de dúvida nisso, né? E eu já estou fazendo a proposta para a Pamela, ela vai fazer um vídeo disso depois, tá, gente? Com um cavalo em loco, né? Vai medir um cavalo lá. Hoje ela vai falar, mas ela vai fazer esse vídeo, a gente vai postar aí no nosso canal. Vocês poderem acompanhar a qualquer momento também como que se faz essa medição de forma precisa. Isso. Para utilizar essa fita, primeiramente tem que passar ela atrás da cernelha, exatamente atrás da cernelha, não em cima e não muito atrás. Logo no final da cernelha a gente passa ela e desce ela reta no externo do cavalo, bem no costado dele. Ela tem que ficar retinha, uns 3 dedos atrás do cotovelo dele, mais ou menos. Tá? Mas é igual você falou, eu vou fazer um vídeo explicativo para mostrar de forma correta como ela deve ser utilizada. Mas o importante é que ela passe atrás da cernelha e contorne o perímetro torácico do cavalo de forma reta, né? Linear, sem fazer uma curva. E é importante também que a gente mantenha os cavalos bem parados, como se fosse apresentar ele para uma prova de morfologia mesmo, porque isso também dá variação no peso que essa fita vai falar. Tá, e aí tem uma pergunta aqui, porque temos a literatura que em éguas prenhes, a partir do 5º mês, não se consegue pegar o peso, né? Provavelmente através dessa medida indireta de perímetro, né? Essa que provavelmente é a dúvida. Na verdade, você consegue estimar sim, só que ele não é tão preciso como seria num animal não gestante. Por quê? Porque o volume e o peso que ele aumenta no abdômen, às vezes não é proporcional a esse aumento no tórax, né? Já que a gestação, então a diferença no tamanho do abdômen que é muito grande, essa distensão, principalmente no final da gestação, tá? Então a justificativa é essa, mas você consegue fazer uma predição sim, talvez não tão precisa quanto é a da balança, tá? E isso aí realmente a gente também não fez, a gente pegou várias éguas gestantes, não marcamos em qual mês de gestação, apesar de a gente ter pegado isso, tem animal lá no 5º, no 6º, no 7º, no 10º mês de gestação, né, Pamela? Mas a gente realmente não fez essa separação para ver quanto que era a margem de erros nesse grupo específico, tá? Então, para quem teve a dúvida aí... Quando a gente trabalha com o peso do cavalo, a gente tem que fazer sempre o acompanhamento do score corporal, né? Então, em caso de égua gestante, a gente não tem o peso específico dela, específico correto, porém, a gente sempre vai fazer o acompanhamento do score corporal. Então, essas duas ferramentas aliadas, não tem erro, né? Exatamente. E aí ela falar que justamente o que a gente falou, né? Que o deslocamento, o aumento da circunferência no abdômen, mas ela também acontece um pouco no perímetro, tá? Então ele não é só no abdômen. Se vocês pegarem na fita, vocês vão ver que quando chega lá para frente, nos pesos maiores, a variação de 1 centímetro para o outro ela é maior, tá? Do que é nos pesos iniciais. Às vezes nos iniciais, 1 centímetro de diferença, você tem o mesmo peso. Lá para trás, essa variação muda. Justamente por isso, que ele passa às vezes a ser mais linear lá no final, tá? Porque uma diferença muito pequena já corresponde a um peso maior, tá? Então tem essa diferença ao longo da fita, ele não é sempre uma variação linear do primeiro ao fim, cada centímetro corresponde a tantos quilos. Não é assim, tá? Então como eu disse, são mais de uma equação que a gente utilizou, né, para fazer a fita inteira, né? Então cada fase da fita, cada pedaço da fita de espaço de perímetro tem uma equação específica. Até porque não dá para a gente comparar um potro que está em crescimento com um cavalo que já parou de crescer, né? Exatamente. O Felipe está te perguntando aí, Pamela, se você avaliou cavalos de várias linhagens, né? Ou se foi sempre da mesma linhagem. Conta aí para ele. Foi de várias linhagens, até porque eu pesei os cavalos durante a Nacional. Então, durante a Nacional tem todo tipo de cavalo de todo o estado. Então, apesar de existir essa variação entre linhagens... De todo o país, né? Nem de todo o estado, né? Tem cavalo do país inteiro, né? Sim. Então, eu pesei em Aras e pesei durante a Nacional. Então, eu consegui pegar bem essa variabilidade entre os animais e pode ficar tranquilo que isso daí está incluso na fita também. Se você quiser deixar seu contato também, Pamela, de repente alguém quer saber alguma coisa mais específica com você, tá? Fica à disposição, ou pelo seu Instagram também, de repente é mais fácil, né? Sim, pode ser. Se deixar seu Instagram aí, manda um direct para você, aí talvez seja até melhor mesmo. Aí o Marcelo está falando aqui que viu um vídeo onde se calcula o peso do cavalo utilizando a fita métrica comum e depois faz a multiplicação, a equação, né? Através da equação. Tem essa equação realmente, Marcelo, mas assim como as fitas que tem no mercado, ela não foi desenvolvida com base no manga larga machador, tá?
Então, o grande diferencial que a gente está falando hoje da fita desenvolvida pela Pamela é que ela é específica para o manga larga machador. Todas essas outras modelos de predição através de equação ou de outras fitas não são específicos do manga larga. Normalmente são desenvolvidas ou na Europa ou nos Estados Unidos, ou com puro sangue inglês, com quarto de milha, com lusitano, mas nunca com machador. Então, daí é o grande diferencial. Não tem nenhuma outra fita que seja mais expressiva ou nenhum outro meio indireto mais preciso para o manga larga machador do que a fita hoje que a Pamela colocou no mercado. Aí o Thiago tá nosso secretário aí hoje. Já Tô postou seu Instagram eficiente. lá. Valeu, Thiago. Então já ajudou lá. Posta seu Instagram. Se alguém tiver dúvida também, só entrar em contato. Só. Alguém perguntou aí atrás qual era o tema da live hoje. A live hoje é bem rápida mesmo, gente. Era só mesmo para a gente fazer o lançamento, né, dessa fita aí. A gente vai soltar um material dela aí no Instagram também, no Facebook, tá? Mas é só para falar um pouco aí desse trabalho que foi feito, né? Então, a gente tá tentando fazer, inclusive, outros trabalhos aí. A Pamela, no próprio doutorado dela agora, vai trabalhar com cavalo, né, Pamela? Provavelmente tem uma possibilidade grande de ser com machador também. Então, a gente está sempre nessa linha aí, tentando levar um pouco mais de ciência, né, para o meio do cavalo também e mostrar que ciência não é nada muito longe da realidade, né? Tem muita coisa que científica é muito fácil de ser colocada em prática, né? Sim. Então, para a gente encerrar, né, eu acho que não adianta a gente ficar delongando muito, a gente já mostrou aí o que é a ideia, né, a fita. Eu queria que você deixasse aí suas considerações, falasse aí seus finalmente aí, despedir da turma, tá? Gente, eu vou falar de novo assim, algumas pessoas aí que fizeram perguntas que a gente não respondeu, às vezes de outros assuntos ou de nutrição. Hoje é o Cristiano, tá, Marcelo, que está aqui, não é o Diogo, não. Então, se quem for com alguma pergunta aí, guarda aí ou manda depois no direct lá que a gente responde sempre que possível, tá? Inclusive de nutrição, pode mandar aí para a Pamela ou para a gente também, que a gente tem alguém lá que pode responder isso. Não é minha área, eu não sou especialista em nutrição não, tá? Mas a Pamela é, de cavalo. Então, se alguém tiver dúvida aí, pode falar com ela. E vai lá, Pamela, faça sua despedida aí. Então é isso aí, gente. Eu queria agradecer pela oportunidade que vocês me deram de poder fazer esse trabalho. E falar que realmente a fita ela é um diferencial, ela não é um gasto, ela é um investimento e que é inexplicável o tamanho e importância da mensuração do peso desse animal, né? Como já foi explicado aqui. Não só pelo manejo nutricional, até pela prevenção de qualquer distúrbio que pode acontecer. Ninguém quer um cavalo com cólica, ninguém quer um cavalo com laminite, ninguém quer um cavalo com síndrome metabólica. Então, a maior parte desses problemas pode ser resolvida simplesmente com a pesagem desse cavalo e um acompanhamento de um bom profissional. Então, muito obrigada e é isso. Nós que agradecemos aí, agradecemos a Pamela, né? Por ter desenvolvido esse trabalho, por essa parceria de que quis lançar a fita com a gente, né? Pra gente colocar aí no mercado, tá? Tem algumas pessoas que estão brincando aqui, me confundiram com o Diogo, tá, gente? Pedindo desculpa, não precisa pedir desculpa, não. Isso acho que acontece todo dia, acho não, acontece todo dia, às vezes várias vezes por dia, né? Dependendo do ambiente, várias vezes por dia acontece isso. Já estou bem acostumado, tá? Então não fico ofendido de me trocarem meu nome, não, bem tranquilo. Tá bom? Mandar um abraço aí pra turma toda. Ó, falar aí que daqui a pouco tem uma live do Thiago, tá? Às 19h30, de manejo de ferida em cavalo. Thiago Mineiro, ou é manda aí o seu Instagram, do CTTM_SL, tá? 19h30, tá? Acompanha lá que o Thiago é um parceirão nosso, tá? Agradecer a todo mundo que tá aí. A Annalise também falou que errou. E olha que ela teve comigo no sábado, hein? Final de semana nós encontramos e ela não tá me conhecendo mais. O Fábio, o Fantini, né? Então, para todo mundo que está aí assistindo, gente, é muita gente, eu não passei o nome de todo mundo, mas queria agradecer aí a presença de todo mundo aqui, a da Pamela também, muito obrigado aí. Se tiver ficado alguma dúvida, manda aí para a gente no direct, eu mando direto para a Pamela, tá bom? Um grande abraço então, gente. Um Até a abraço. próxima. Tchau. Obrigado, Pamela.